Vamos voltar ao capítulo número 12, novamente, da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, continuando nessa manhã, mais uma vez, o capítulo 12. Nós vamos ler do verso 12 ao verso número 31, mas a nossa exposição será do 12 até o verso de número 26. Então, nós vamos ler o capítulo 12, verso 12 até o final, até o verso número 31, e nossa exposição será do 12 ao 26, tá certo? Vamos ler neste momento a palavra do Senhor. Ouçam o que diz o Senhor através do apóstolo Paulo. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você, e a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor um dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procure com zelo os melhores dons. Te bendizemos, Senhor, e te pedimos que o Senhor possa, mais uma vez, nos falar, Senhor. Possa iluminar o nosso entendimento, que venhamos a compreender os segredos da Tua verdade, aquilo que estiver oculto, Senhor, o nosso entendimento, que o Senhor possa esclarecer, fazer com que essas verdades desçam ao nosso coração, para que elas também, ó Deus, orientem nossa forma de viver, principalmente com relação às questões espirituais, Senhor. Auxilia-nos, auxilia o Teu povo para entender a Tua palavra, fala-nos, Senhor, e aquilo que estiver de errado, que o Senhor possa corrigir através do ensino, através da Tua voz poderosa e soberana, a única capaz de nos corrigir, nos orientar e nos guiar pela verdade. É assim, ó Deus, que nós te pedimos e te louvamos pela rica oportunidade de estudar, de ouvir a Tua voz num assunto tão precioso, tão glorioso, Senhor. Obrigado, Deus, em nome de Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos.
O corpo humano se divide basicamente em 3 partes: cabeça, tronco e membros. A cabeça tem 2 partes, o crânio e a face. O crânio é o local onde fica localizado o cérebro, e a face é onde estão os olhos, o nariz, a boca e os ouvidos. O cérebro é um dos órgãos mais importantes do corpo humano, o mais importante do sistema nervoso. É uma massa encefálica protegida pela caixa craniana formada por ossos, responsável pelas funções cerebrais, armazenamento e processamento de informações sobre raciocínio, sensações, memória, emoções, estímulos e inteligência. O cérebro controla quase todas as funções que são essenciais para a sobrevivência e o bom funcionamento do corpo humano. Os olhos, nariz, boca, orelhas são órgãos ligados à percepção e à recepção de estímulos dos sentidos. São ligados, respectivamente, à visão, ao olfato, ao paladar e à audição. Eles enviam as informações sobre estímulos recebidos para diferentes partes do cérebro que os controlam. Olhos são os órgãos responsáveis pela visão. Fazem parte dos olhos as pálpebras, responsáveis por controlar a abertura e o fechamento dos olhos, e os cílios, que fazem a proteção contra a entrada de sujeira. Nariz é responsável por 2 funções importantes: a respiração e a percepção dos cheiros, daí vem o olfato. Boca é responsável pela expressão da linguagem através da fala e pelo início do processo de alimentação. Orelhas são responsáveis pela percepção de sons, no caso, a audição. O tronco é a parte central do corpo humano que faz a união entre a cabeça e os membros superiores e inferiores. É formado pelas seguintes partes: pescoço faz a união da cabeça com o tronco do corpo e permite a movimentação da cabeça. A nuca é a parte que fica atrás do pescoço, é responsável pela sustentação e movimentação da cabeça. O tórax é formado por ossos e tem a função de proteger os órgãos que ficam localizados nesta parte do corpo. Abdômen é responsável por proteger e fazer a movimentação da coluna vertebral. Quadril, que tem várias funções, como equilibrar o corpo e proteger o sistema reprodutor. Os glúteos são formados por músculos e servem para permitir a movimentação das coxas. Diante disso, quais delas são irrelevantes para o corpo? Podemos descartar uma parte sem danificar o todo? O que faz do nosso corpo ser corpo é o conjunto de todas essas partes funcionando em unidade. Mas o que isso tem a ver com o texto de hoje? Vimos semana passada a fonte dos dons na igreja. O Espírito concede dons, Cristo o serviço, e Deus opera por meio dos dons e serviços, lógico, para fazer sua vontade. Automaticamente deixou claro que, assim como Deus é triuno, 3 pessoas, mas um único Deus, também a igreja é plural em dons. Provado ficou pela diversidade de dons concedidos à igreja. Ainda fomos informados que o Espírito soberanamente decide quais dons serão concedidos e os seus beneficiários, deixando claro que não é o crente quem decide qual dom necessita. Todavia, embora cada um membro tenha recebido um dom, a finalidade não é o benefício pessoal, está em vista a edificação do corpo. É para o bem do todo e não do membro. O ponto de discussão é: a igreja queria uniformidade na diversidade. Imagine, por exemplo, o que quero dizer. Se aqui fossem todos pastores, onde estariam os diáconos? E se todos fossem diáconos, não teríamos presbíteros? Na igreja de Corinto, alguns exigiam que todos falassem em línguas. Mas onde estariam os intérpretes? Pior, esses que tinham um dom, eles também, além de querer a uniformidade,
eles se julgavam espirituais por terem tal dom, dividiam a igreja em detrimento daqueles que não tinham o dom que eles queriam que tivessem. Por isso que veremos hoje a continuação do argumento de Paulo, que já iniciou no capítulo 12. Ele havia ressaltado a diversidade na unidade, mas agora ele vai detalhar mais esse assunto, adotando a analogia do corpo. E podemos perceber que praticamente esse argumento ele está dividido em 3 partes. Os primeiros versos, que são os versos 12 ao 14, ele apresenta a pressuposição básica da ilustração. O corpo é um só, e sua insistência, mas tem muitas partes. Ele segue para o próximo argumento, enfatizando a diversidade, que vai do 15 ao 20, encerrando com o pressuposto da unidade mesmo na diversidade, que é do verso 21 ao verso de número 26. Isso mostrará que a igreja é diversa em dons, porém, ela continua uma unidade, continua um corpo. E com isso, vai desfazer o entendimento da uniformidade que alguns estavam buscando, todos serem a mesma coisa, e também, automaticamente, corrigir a divisão que estava existindo, deixando claro que cada dom em específico, não só um único dom, ele tem uma importância para a unidade, e que ninguém é mais espiritual do que o outro, porque tem um dom e o outro não tem certo dom. E nós hoje, o que poderíamos extrair de termos de lições a respeito desse texto? Eu acredito que temos muito que aprender mais uma vez numa exposição tão importante, até mesmo porque nós convivemos num ambiente cheio de erros, cheio de falsas espiritualidades e que nós precisamos ter cuidado para não cairmos nesses erros. Então vamos voltar novamente ao verso 12 e 13 para entendermos agora o que Paulo está dizendo. 1 Coríntios capítulo 12, verso número 12 e 13. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Atenção para o verso 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Irmãos, o que Paulo está fazendo aqui é continuar os pressupostos do texto anterior com mais detalhes. E ele vai abranger um assunto, ou podemos dizer assim, algo que ele já havia deixado implícito e explícito em outras passagens. Como nós, por exemplo, podemos ver no capítulo 10, verso 17, o apóstolo Paulo falando da igreja, fazendo a analogia da igreja como um corpo. Então, essa figura já ficou clara anteriormente nos escritos de Paulo, que a igreja é um corpo. Agora ele vai se apropriar dessa analogia para continuar o seu argumento. Ou seja, se ela é um corpo, quais as implicações disso? Então, usando a analogia, Paulo nos mostra que o corpo é um, o corpo tem uma unidade, mas o corpo humano também consiste de partes. Como vimos na introdução, ele é composto de partes, de membros. Paulo, então, usa essa figura para imprimir na igreja a ideia de que eles deveriam se ver da mesma forma, porque, como Paulo já endossa aqui no verso de número 12, a igreja, ela é o corpo de Cristo, ela é o corpo de Cristo. Contudo, embora sendo o corpo de Cristo, nós não devemos enxergá-la sem uma variedade. Por quê? Porque assim como o corpo humano é único, mas tem vários membros, assim também a igreja de Cristo é um corpo, mas um corpo que tem muitos membros. Mas, irmãos, Paulo está começando a tratar de uma questão importante, porque o que faz da igreja ser vista como um corpo, uma vez que ela tem vários membros? O que, de fato, teologicamente, revela, para que olhemos para a igreja, mesmo com uma variedade de membros, o que teologicamente nos auxilia para visualizar a igreja, mesmo com uma variedade de membros,
como um corpo, como uma unidade. O que é que faz? A igreja, como nós apresentamos inicialmente, ela estava pensando que a uniformidade, ou seja, todos terem a mesma função. No capítulo 14 você vai ver que Paulo vai contrariar o pensamento da igreja com relação ao dom de línguas, porque eles estavam enfatizando o dom de línguas em detrimento dos outros dons, e quem tinha dom de línguas era mais espiritual do que aquele que não tinha. E por isso havia uma briga por uniformidade, havia uma luta para que todos tivessem o mesmo dom. Mas aí Paulo está querendo mostrar à igreja que a uniformidade ou a unidade, ela não se revela por meio da uniformidade. Não é o fato de todos terem o mesmo dom, que isso significa que estamos falando de uma unidade. Paulo vai corrigir isso. No verso 13, se você percebeu, ele lembrou a composição da igreja em termos de raça, religião, posição social, judeus, gregos, escravos, livres. Então, originalmente, no contexto geográfico e cultural da igreja, a igreja é composta por uma diversidade cultural. Há judeus, há gregos, há escravos, há livres no meio da igreja. Somado a isso, ele já registrara e endossa aqui novamente que há uma diversidade de dons, como nós vimos no final. Há apóstolos, profecia, línguas, dons de curar e etc. E com isso, a igreja não só é diversa culturalmente, mas em dons também. A grande questão que Paulo vai colocar não é isso que promove a unidade da igreja, mas se essa igreja ela é um corpo, embora seja plural em dons e cultura, ela é única na virtude do Espírito. O que torna ela única, uma unidade, não uma uniformidade, o que torna ela uma unidade é a virtude do Espírito Santo. Então, vocês perceberam que ele argumenta que, embora existam vários membros, ele usa a expressão aqui, é o batizar com o Espírito e o beber do mesmo Espírito que nos torna corpo. Então, se você perceber no verso número 13, diz, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. E aqui, irmãos, cria-se uma confusão tremenda. Esse é um dos textos mais apreciados pelo movimento pentecostal, porque precisamos entender o que é ser batizado com o Espírito. O que é ser batizado com o Espírito? Eu estou falando com propriedade não só teológica, mas também de experiência, porque eu defendi isso que eu vou dizer aqui, tá? Então, não estou vagando, não estou dizendo nada que eu não saiba na prática e na teologia. Os pentecostais, eles advogam que o batismo é uma segunda experiência após conversão. Eles entendem que é possível ser convertido, você ser convertido, ter o Espírito Santo, mas eles afirmam que ainda é necessário buscar ter uma experiência do batismo, que essa experiência ela é evidenciada pelo falar em línguas. Então, vamos lá. Eles acreditam que a pessoa é convertida, tem o Espírito, certo? Mas que essa pessoa ainda precisa de uma segunda experiência. Nessa segunda experiência, ela deve buscar, lutar, interceder para receber esse batismo, o Espírito batizar ela, o Espírito Santo, e como sinal desse batismo, ela deve falar em línguas. Então, por exemplo, se você encontrar um pentecostal e disser, eu sou batizado com o Espírito Santo, ele vai lhe perguntar, você fala em línguas? E você disser não, ele vai dizer, então você não é batizado. Você precisa buscar essa bênção. E a pergunta é, quais são as bases que se usam? Quais são os textos que se usam para fundamentar? Né? Basicamente, o livro de Atos dos Apóstolos é o livro bastante utilizado em defesa desse argumento. Mas, irmãos, vamos rapidamente, eu ia fazer um sermão só sobre isso, mas acredito que dá para a gente analisar aqui, porque os próximos versos são mais
curtos em termos de argumentação. Vocês devem entender que Atos 2 ele está cumprindo a profecia de Joel. Capítulo 2, verso de número 28 ao 32. O profeta Joel profetizou esse evento que iria acontecer em Atos capítulo 2, certo? Então, Atos 2 cumpre a profecia de Joel. Mas também essa profecia, ela foi endossada por Cristo em Atos capítulo 1, verso 4 a 5. Abra aí rapidinho comigo, para você dar uma olhadinha. Atos capítulo 1, verso 4 a 5. Diz o seguinte: e comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, em resumo, após a conversão, conforme está registrado no livro de Atos 2, no livro de Atos, no capítulo 2, eles foram convertidos, os discípulos, e na experiência de Pentecostes, eles receberam o derramado do Espírito e falaram em novas línguas. É daí, então, a partir dessa experiência em Atos 2, que surge a ideia de batismo com o Espírito Santo como segunda bênção. Por que se chama segunda bênção? Porque a primeira é a salvação. Então, basicamente, o fundamento é esse: você precisa buscar uma segunda experiência, assim como aqueles discípulos que estavam em Pentecostes. Por causa disso, por causa dessa análise de Atos 2, há relatos por todas as partes e pessoas que supostamente tiveram uma experiência sobrenatural, uma segunda bênção, falaram em línguas, batizadas pelo Espírito. Acredito que você deve conhecer alguém por aí que afirma ter recebido tal experiência. Mas qual é o problema? O grande problema dessa interpretação é que ela não tem nenhuma sustentação teológica. Ela não tem nenhuma sustentação teológica. Pode até ser defendida pela experiência, como é comum. Eu tive a experiência, para mim isso que importa. Mas não pela teologia. E eu vou dar as razões aqui básicas. A primeira coisa que precisamos considerar é que Atos é um livro histórico. Aquilo que eu sempre falei, que sempre falo, não sou eu que falo, simplesmente estou mostrando o que a academia diz, a área de exegese e hermenêutica. É um livro histórico. E livros históricos se extraem princípios, não doutrinas. Isso é um fato importante. Eu não posso olhar no Antigo Testamento um livro histórico registrando uma jumenta a falar e eu ficar tentando manter um diálogo com os jumentos que eu encontrar no meio da rua. Tem alguns que falam, votam até, inclusive, mas não é desses que estou falando dos animais mesmos, né? Mas eu não posso ver uma jumenta falar no Antigo Testamento e tentar dialogar com ela porque uma jumenta no Antigo Testamento falou, porque é uma narrativa histórica. Então, livros históricos se extraem princípios, por isso que algumas experiências não podem se tornar normativas. Vou dar um exemplo no próprio livro de Atos. Na escolha de Matias, fizeram um sorteio, não Matias de Lucas, mas o apóstolo, fizeram um sorteio, Atos 1, 26. Mas no decorrer das epístolas, nós observamos que os líderes da igreja eram escolhidos por votação na igreja, não por sorteio. Então, nós não podemos olhar as narrativas históricas como apresentando doutrinas, mas princípios. Também precisamos, irmãos, de uma informação muito importante. Existem verbos no texto. Na língua grega tem um verbo que a gente chama de verbo auristo. O que é um verbo auristo? Um verbo auristo, ele geralmente aparece em que sentido? Quando ele está posto em alguns eventos, ele está posto para dizer que aquele evento aconteceu e que aconteceu uma vez por todas e não se repete mais. Então, quando esse verbo aparece no tempo auristo, significa houve uma ação, essa ação foi realizada e ela não vai se repetir mais. Significa um evento único. Vou dar um exemplo. Quando Cristo morreu, os verbos usados, morreu, ressuscitou, ascendeu,
estão no auristo. Por que estão no auristo? Porque são eventos que aconteceram uma vez por todas e eles não se repetem mais. Ou seja, Cristo morreu, Ele não vai morrer mais. Ele ressuscitou, Ele não vai ressuscitar mais. Ele ascendeu aos céus, Ele não vai fazer mais isso. Então, os verbos estão no auristo. Então, veja, ler Atos, sem perceber isso, é como, por exemplo, você querer ler as narrativas a respeito da morte e ressurreição de Cristo e você esperar que Jesus ressuscite de novo, que Jesus vá aos céus de novo, porque o próprio texto está dizendo que isso não vai acontecer mais. Então, quando você lê Atos 2 e os verbos estão no mesmo tempo, significa dizer que foi um evento único que aconteceu em dado momento da história da igreja e esses eventos não irão se repetir mais. Portanto, irmãos, rapidamente, a experiência de Pentecostes foi única e não se repete mais. Não tem como ficar por aí tentando promover um encontro de Pentecostes, tentando promover um encontro de derramar do Espírito, porque teologicamente é inconsistente. Mas observe que quando alguns ainda apelam para as palavras de João Batista, o original, é claro, ou do próprio Cristo, você precisa ter em mente também que elas se cumpriram em Atos 2. Quando João fala sobre o batismo, quando Cristo fala sobre o batismo, ele está apontando diretamente para o livro de Atos, a experiência de Pentecostes, porque o Espírito só seria dado depois que Cristo ascendesse aos céus. Então, esse evento seria único, seria o derramar do Espírito. Mas, irmãos, tem gente que é difícil. Eles preferem abraçar a experiência do que analisar as Escrituras. E aí, um dia, eu fui para um evento missionário, eu encontrei um presbiteriano, daqueles que vocês não conhecem, que chega na igreja presbiteriana, gosta da igreja, se torna membro da igreja, mas ele não sabe o que significa presbiterianismo. E aí ele deu a sorte, né, como diz o irmão Robinho, ele deu a sorte de vir tratar comigo desse assunto e disse: eu acredito nessas experiências, eu acredito que é possível a pessoa ter essa experiência, embora eu seja presbiteriano. E ele não é único, existem inúmeros presbiterianos que acreditam nisso, que defendem isso, que saem no domingo, mas durante a semana estão nas reuniões de oração por aí, buscando fogo, buscando poder, buscando falar em línguas. Acredito que aqui não tenha, porque se tiver vai ter que fazer uma visitinha ao conselho, né, porque isso é heresia e a gente vai ter que tratar isso, né? É salada só de fruta, e ecumenismo é coisa de liberal, nós não somos ecumênicos. Mas aí ele disse, né, eu tenho experiência, eu acredito na experiência, então eu comecei a fazer alguns questionamentos a ele. Como a segunda bênção implica, a pessoa convertida, ela tem o Espírito. Então, se você falar, né, para uma pessoa pentecostal, ela vai dizer, não, todo convertido ele tem o Espírito, ele não teve a segunda experiência, ele tem o Espírito. Aí tem um problema. Eu fiz com que ele lesse um texto para mim. Abra aí Atos capítulo 19. Acompanhe comigo a partir do primeiro verso. Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, encontrando ali alguns discípulos. Perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. A pergunta que eu fiz foi: haviam os discípulos, mas sem o Espírito? Segundo Atos, haviam discípulos sem o Espírito. Então, vamos pensar, se a lógica é verdadeira de Atos 2, então, existe crente hoje que ainda não recebeu o Espírito? Ele ficou calado. Porque não é a lógica. Se Atos 2 se repete, 19 também. Então,
se existiam discípulos que não tinham recebido o Espírito Santo, também, então, eles devem acreditar que existem crentes hoje que não receberam o Espírito Santo. Se é possível Atos 2, Atos 19 também. O texto é tão interessante porque eles dizem, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Por que Atos 2 é possível e Atos 19 não? Mas veja que se você for ler o texto, Paulo perguntou, então que batismo vocês receberam? Eles responderam, o batismo de João. Paulo explicou. João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus, o batismo nas águas, esse é o batismo cristão, e quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles. A segunda coisa, então, que devemos analisar em Atos, aqui está dependendo de uma ação do próprio apóstolo, que é impor as mãos e o Espírito Santo descer. Então, temos um outro problema. Se Atos 2 se repete, tem que ver uma imposição de mãos, no Atos 19 também tem que ter uma imposição de mãos pelo apóstolo na cabeça daqueles que deveriam receber a segunda bênção. E aí o texto diz que o Espírito Santo veio sobre eles e tanto falavam em línguas como profetizavam. Veja, irmãos, nós temos discípulos que não sabiam nem que existia Espírito Santo, que não haviam recebido o Espírito Santo, que Paulo batizou eles, impôs as mãos e eles receberam o Espírito Santo, falaram em línguas e profetizaram. Então, se Atos 2 é possível, por que Atos 19 não? Então, temos que acreditar que é possível que alguns sejam convertidos e não tenham o Espírito, segundo Atos 19. Mas, irmãos, por que essas narrativas estão aqui nesses processos? Porque, irmãos, era importante uma questão aqui dentro da história da redenção, porque o Evangelho ele estava saindo das fronteiras de Jerusalém. E era necessário que os apóstolos vissem que o Evangelho estava saindo das fronteiras de Jerusalém, como o Senhor havia prometido, no próprio capítulo 1:8, e um dos sinais de que o Evangelho teria saído e que os gentios agora estavam abraçando a fé, era o recebimento do Espírito, e o sinal do recebimento do Espírito seria o falar em novas línguas. Então veja que quando você faz uma leitura de Atos, você percebe que à medida que o Evangelho vai invadindo a Europa, vai invadindo outros territórios, os apóstolos eles vão se espalhando e vão testificando que o Evangelho ele tem sido anunciado nessas nações, e tendo percebido isso visualmente através dessas experiências que eles viam acontecendo entre os gentios. Então, por exemplo, hoje não tem ninguém que não tenha o Espírito, porque Atos 19 é justamente o apóstolo indo aos gentios e vendo que gentios estavam abraçando a fé, e como testemunho de que Deus estava transformando esses gentios, batizava eles com o Espírito Santo e faziam com que eles falassem novas línguas. Então, meus irmãos, Atos 2, as línguas confirmaram que o Espírito desceu sobre os discípulos, e não que estava ali sendo pregada uma segunda bênção após conversão. Outra coisa que precisamos considerar como importante: em qual epístola contém alguma doutrina, algum ensino implícito ou explícito de que devemos buscar o batismo com o Espírito Santo como segunda bênção? Se isso é algo tão importante para a igreja, porque nenhuma epístola chega a tratar sobre esse assunto. Simplesmente nenhuma epístola trata sobre isso. E se isso é algo tão importante para o cristão, deveríamos considerar que era para estar com mais relevância nas Escrituras. Porém, só está ali em Atos 2, na experiência dos discípulos ali em Pentecostes. Para caminhar para o finalzinho do argumento, outra informação esclarecedora: o Espírito Santo não batiza ninguém.
Ah, pastor, eu fui batizada pelo Espírito Santo. É outro problema, porque se você observar, quem batiza com o Espírito é Cristo. João Batista, o original, disse: Ele vos batizará com Espírito Santo. É Cristo quem batiza com, não é o Espírito que batiza com Ele mesmo. A Escritura diz que é o Espírito quem nos batiza. Nós somos batizados por Cristo com o Espírito. Então, meus irmãos, rapidamente observamos que teologicamente é inconsistente. Mas vamos ouvir Gordon Fee, ministro ordenado pelas Assembleias de Deus nos Estados Unidos, exegeta, comentarista bíblico e comentarista também do livro de Corinto, diz o seguinte: alguns têm defendido que são metáforas do batismo do Espírito, com o que querem dizer uma experiência separada e distinta da conversão. Mas ele continua, Gordon Fee, dizendo: contra isso estão tanto o uso paulino quanto a ênfase nesse contexto, que não está uma experiência especial no Espírito. Página 765 do livro de Gordon Fee, comentário sobre a Epístola de Paulo aos Coríntios. Então, pastor, o senhor já deixou claro que não é esse batismo com o Espírito Santo. Mas Paulo disse, batizados no Espírito, num corpo. O que significa isso? Aí vamos caminhar agora para entender. Nas Escrituras, o recebimento do Espírito nos distingue dos ímpios. Capítulo 2 de Corinto, Paulo já tratou sobre isso. Também é dito nas epístolas de Paulo, especificamente na Epístola aos Gálatas, que o recebimento do Espírito marca o início da vida cristã. Então, o recebimento do Espírito marca o início da vida cristã, Gálatas capítulo 3, verso 2 e 3, e é por meio do recebimento do Espírito que nós nos tornamos filhos de Deus, conforme Romanos capítulo 8, verso 14 a 17. Mas, se você percebeu, o batismo aqui, ele é visto como sendo uma iniciação ao corpo. Então, vamos lá. O recebimento do Espírito implica uma nova vida. O recebimento do Espírito significa que nós estamos distintos dos ímpios. O recebimento do Espírito significa que nós nos tornamos filhos de Deus. E agora o recebimento do Espírito implica na iniciação do corpo. Em resumo, aqui não está em evidência batismo nenhum com fogo, com o Espírito, mas o que Paulo está dizendo é que o batismo nesse aspecto aqui, ele é sinônimo de regeneração. Batismo, Cristo nos batiza com o Espírito como sinal da nossa regeneração. Então vamos lá. Embora a igreja seja diversa culturalmente e experimente uma pluralidade de dons, como Paulo vem apresentando, o que faz da igreja única não são os dons, mas é a regeneração, porque o batismo com o Espírito Santo é sinônimo de regeneração, ou seja, todos aqueles que foram convertidos pelo Senhor, todos aqueles que foram regenerados pelo Senhor, foram batizados por Ele com o Espírito, ou seja, regenerados, e essa regeneração significa uma introdução no corpo. Ou seja, quando nós fomos batizados por Cristo, nós fomos regenerados nesse dia e automaticamente fomos unidos ao corpo como membros do corpo, e é por causa disso que nós formamos uma unidade. Por isso que Paulo diz que todos bebem do mesmo Espírito. A mesma fonte que regenera é a mesma fonte que alimenta, é a mesma água que sacia, é o Espírito quem batiza, ou é Cristo quem batiza com o Espírito, e esse mesmo Espírito faz com que todos
bebam, é a mesma fonte beneficiando todos. Não é o fato de termos vários dons que nos formamos ou estamos numa unidade. O que nos torna uma unidade não são a diversidade, ou não é a diversidade de dons, mas é o fato de termos sido regenerados, recebidos o Espírito, introduzidos num corpo e bebemos do mesmo Espírito. É isso que nos torna únicos. Veja, irmãos, olhe para a nossa igreja, como somos distintos. Uns são gloriosamente pernambucanos, com sangue azul, descendentes dos condes de Médici, enquanto os outros são do umbigo do Brasil, Rio Grande do Norte, currais-novense. Também temos histórias diferentes, culturas diversas, escolaridades variadas, personalidades distintas. Contudo, somos únicos num corpo, não por sermos iguais, mas porque em um dado momento o Senhor nos regenerou e nos deu o Espírito, e com isso nos inseriu em seu corpo. Por isso que todas as nossas barreiras culturais caem, pois agora nós temos uma unidade no Espírito. Claro, então, irmãos, que aqui já evidencia que a igreja não é composta por não regenerados. O que nos torna corpo é a regeneração. O que nós estamos vendo aqui nas últimas terças-feiras? Temos sido confrontados com a ideia de que muitos pensam que são filhos de Deus, porque, por exemplo, foram batizados um dia. Outros confiam numa moralidade. Pelo fato de terem uma moralidade ilibada, alguns acreditam, eu sou filho de Deus porque eu pago minhas contas em dia, eu não dou escândalo na cidade, eu respeito minha mulher, eu crio bem meus filhos, e aí eles pensam, eu sou salvo em Cristo. No entanto, como vimos, batismo e moralidade ilibada não é sinônimo de regeneração. O que Paulo está dizendo que é o nascer de novo, é o fato de ter nascido de novo, que faz com que ele se torne um membro do corpo de Cristo. É o fato dele ter sido regenerado por Cristo, ter recebido o Espírito, é que faz dele um corpo ou um membro do corpo. Então, irmãos, você é um regenerado? Você é um regenerado? Você é um regenerado ou é alguém conformado? Você é um regenerado ou é alguém que gosta da igreja? Você é um regenerado ou é alguém que se sente bem aqui? Você é um regenerado ou é alguém que curte as amizades da igreja? Se você não é regenerado, você não é do corpo. Esse é o princípio que Paulo está dizendo. O que nos torna corpo é porque nós fomos batizados por Cristo com o Espírito, introduzidos no corpo, e isso é a regeneração. Então, irmãos, veja, por isso que nós temos uma preocupação com o recebimento de membros. Muitas igrejas estão investindo pesado no pragmatismo, para o quê? Para atrair descrentes, como se descrentes fizessem parte do corpo de Cristo. Descrentes não fazem parte do corpo de Cristo. Ímpios não são membros do corpo de Cristo. Então, quer que adianta nós termos uma igreja cheia, mas ao mesmo instante repleta de ímpios, quando elas não são o corpo de Cristo. Na verdade, ímpios no meio da igreja, na membresia da igreja, é um parasita, é alguém que deve ser tirado da membresia da igreja, porque a igreja é um lugar para regenerados. A igreja, o corpo, é um lugar para crentes regenerados e não lugar de pessoas que são conformadas com a doutrina, com as amizades, com a agenda da igreja. O corpo é um conjunto de indivíduos que recebem o Espírito, que bebem do mesmo Espírito, e sem isso não há corpo. Por isso que não devemos estar preocupados em encher a igreja. Nós devemos estar preocupados, sim, em termos convertidos em nosso meio, de pregarmos o Evangelho para convertê-los e não convencê-los. Martin Lloyd-Jones, num certo livro, comentando, ele disse que vamos chegar a uma época, e ele faleceu em 1981, mas ele já havia profetizado isso sem querer. Ele diz, nós vamos chegar a uma época em que teremos na igreja muitos convencidos, mas poucos convertidos.
muita gente que gosta do pastor, muita gente que gosta do ambiente da igreja, muita gente que gosta do presbítero tal, muita gente que gosta do irmão tal, muita gente que gosta da irmãzinha tal, muita gente que gosta de tal coisa, mas nunca foram convertidas. E o que Paulo está dizendo é o que nos faz corpo, é a nossa conversão. Então nós podemos estar aqui ouvindo a pregação, nós podemos estar aqui participando de todas as atividades da igreja, nós podemos estar aqui servindo a igreja, nós podemos estar inclusive como oficiais da igreja, nós podemos estar liderando o que for e ainda assim não sermos convertidos, porque o que nos torna convertidos não é o fato de estarmos envolvidos em alguma coisa ou termos o nosso nome no rol de membro. O que de fato nos torna corpo, o que nos fato prova, o que de fato prova que nós somos corpo, o que de fato prova que nós somos igreja, o que de fato prova que nós somos membros da igreja, é o fato de termos sido regenerados. Se não houve regeneração, não é corpo. Não é corpo. Sem regeneração, não há corpo. Mas, irmãos, veja que Paulo continua o argumento dele no verso 14, dê uma olhadinha rapidinho essas últimas partes. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Veja que Paulo já deu essa explicação, e a experiência comum no Espírito nos faz uma unidade, um corpo, mas isso não significa dizer que somos uniformes. Veja, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Veja que Paulo, ainda se apropriando da analogia, diz: nós somos muitos membros, não um só membro. E aqui, irmãos, o verso 14 é o que a gente chama de ideia central do texto. E é a partir daqui que ele vai conduzir, desenvolver a ilustração do corpo para nos auxiliar nesse entendimento. Veja o verso 15 e 16, que diz: se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Veja que a analogia mediante a personificação de algumas partes do corpo descreve bem o seu argumento, ou continua descrevendo bem o seu argumento. Veja, pés e mãos são distintos. Pés têm a função de sustentação e de locomoção, enquanto as mãos são responsáveis por apalpar, manusear objetos e alimentos. O ouvido, além da função de receber as informações sonoras, exerce um papel importante na manutenção do equilíbrio do corpo, é onde está o sistema vestibular ou labirinto, enquanto os olhos nos permitem ver. Mas observe que Paulo já desenha uma coisa: imagine que algum membro está olhando para o outro membro e dizendo: se eu não sou tal membro, se eu não tenho as mesmas características, se eu não tenho o mesmo design, se eu não tenho a mesma função, então eu não sou do corpo. Ou seja, ele está querendo ser igual ao outro. Paulo diz: nem por isso deixará de ser do corpo, continuará sendo corpo. Mas veja que ele continua no verso 17: se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Irmãos, já imaginou se seu corpo fosse composto somente de um membro? Já imaginou se todo o seu corpo fosse só um membro? Seria estranho, não acha? Pois, como os outros sentidos seriam utilizados se não há diversidade, mas uniformidade? O seu corpo é um só membro. Imagine que você então tivesse 4 pernas. Como apalparia as coisas? Se no lugar das orelhas fossem olhos, como você ouviria? Logo, Paulo está dizendo: vai ficar faltando uma função no corpo, vai ficar faltando sentido no corpo, se houver a uniformidade. E aí Paulo vai e aplica a analogia, verso 18 ao 20, veja, que ele diz: mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. As perguntas aqui que Paulo está fazendo
você percebe que há uma resposta lógica. Se um membro não se sente do corpo, não por ser igual ao outro, não significa que ele não é do corpo. Na verdade, cada parte do corpo é do jeito que é, tem a função que tem, porque Deus é quem projetou assim. Então, nesse caso, em primeiro lugar, foi Deus quem colocou cada membro no corpo com a sua função, e foi Deus também que distribuiu essa pluralidade. Imagine, irmãos, que seu corpo fosse somente membros superiores. Haveria corpo? Se todas as partes fossem de um único tipo, não haveria absolutamente nenhum corpo, mas apenas uma monstruosidade. Se você fosse só um membro, você era uma pessoa visivelmente monstruosa, havia uma anomalia em você. Então, por isso que Paulo diz, é uma igreja, é uma unidade, mas muitos são os membros. Muitos são os membros. Observe que ficou claro que Deus coloca cada membro no corpo como Ele quis, como, contudo, um membro reclama por não ser igual a outro membro. O problema é que alguém tinha um dom, dizia, você tem que ter tal dom para que você seja a igreja. Aí o outro que não tinha o dom, começava a cobiçar o outro dom, e como se o dom dele não tivesse o quê? Não tivesse utilidade dentro do corpo. Então ele queria invejar o outro, ele queria o outro. E qual é o princípio que Paulo está colocando aqui por trás dessa analogia? É o descontentamento com aquilo que Deus deu. É o descontentamento com o dom que Deus deu. Entenda, embora tenha sido colocado pelo Senhor no corpo, com um dom para funcionar dentro daquele corpo, ele deseja ser o outro. Qual a função no corpo? Ele deseja ser o outro. A pergunta que eu tenho que fazer, irmãos, diante disso é: qual é a sua função no corpo? Qual é a sua função? Qual a sua virtude que o Senhor lhe deu? Qual a sua função e qual a sua virtude dentro do corpo? Você está satisfeito com ela? Primeiro, se você tem, já vimos aqui semana passada, quem não tem dom no corpo, é porque não é corpo. Porque todos que foram regenerados receberam a graça de Deus para funcionar dentro do corpo. Se não tem, não é corpo. Mas você tem? Você está satisfeito com ela? Por que isso é importante, irmãos? Porque, infelizmente, alguns estão descontentes com sua posição no corpo. Alguns entendem que, pelo fato de não ter um dom, uma virtude visível, talvez, acha que não tenha nenhuma funcionalidade no corpo. Mas veja que Paulo diz que, primeiro, o Senhor é quem coloca, o Senhor é quem distribui, e todos possuem uma função no corpo, porque todos são membros do corpo. E como nós vimos, esses membros funcionam nessa pluralidade, mas formam a unidade para fazer com que o corpo funcione. Paulo, quando escreve a epístola dele aos Efésios, ele diz que Deus deu apóstolos, evangelistas, mestres, pastores à igreja, para que a igreja seja edificada, para que a igreja cresça, para que a igreja amadureça. Então essa é a perspectiva de Paulo. Ninguém dentro do corpo pode dizer, eu não tenho função nenhuma, porque ele está chamando Deus de mentiroso. E Paulo diz, é Deus quem coloca com o objetivo de que cada membro funcione dentro da estrutura do corpo. E o que é que acontece? Muitas vezes alguém, pelo fato de não ter uma habilidade, um dom que ele gostaria de ter, ele acha que ele não tem função nenhuma, e isso é um problema grande. Então, quero dizer assim, você quer ser presbítero? Você quer ser presbítero? A pergunta é, você foi chamado para isso? Não é o que você quer. A questão é, Deus lhe chamou para isso, Deus lhe vocacionou para isso, Deus lhe deu esse dom para você trabalhar na igreja de Cristo como presbítero. Foi esse dom mesmo que Deus lhe deu para que você deseje tão fortemente? Ou você está querendo ser presbítero para fugir do dom que Deus tem lhe dado, porque você quer algo maior do que Deus lhe deu? Ou você quer ser diácono
porque simplesmente quer ser diácono, mas você é vocacionado para o diaconato, Deus lhe chamou para isso. Deus tem lhe chamado para servir como diácono na igreja, tem certeza disso, você tem convicções disso. Você tem essa convicção, ou você está desprezando um dom que você tem e por isso você quer a diaconia? Porque é muito fácil, irmãos, na igreja, eu quero ser pastor. Tem gente que pensa que o pastorado é a coisa maravilhosa do mundo. Vem, neném, passar uma semana preparando 5 sermões, vem visitando problemas e conversando com o irmão cheio de problemas, cheio de pecados. Vem tratar certos problemas que você vê por aí, que você diz assim, nem entre os ímpios tem. Vem para você ver, aí não, eu quero ser pastor. A questão é, você quer ser pastor? Você foi chamado para isso? Você foi chamado? E muitas vezes, irmãos, eu quero ser pastor, eu quero ser presbítero, eu quero ser diácono, eu quero ser tal coisa, é porque tem desprezado aquilo que Deus tem dado, aquilo que Deus tem proporcionado ao corpo. Se Deus lhe colocou no corpo com o dom, você tem que funcionar nesse corpo com aquele dom que Deus lhe deu, e não com o dom que você quer trabalhar. Não é com aquele que você quer. Recentemente, ela está assistindo, estávamos conversando um assunto lá em casa, e minha esposa, eu falei uma coisa e comum de mulheres, vem a réplica. Quando ela deu a réplica, eu perguntei, você foi chamada para isso? E ela fez, precisa dar na canela, não pode dar no tornozelo, não? Eu disse, mas a minha intenção não é agredir, a pergunta é, você foi chamada para isso? Você foi chamado para o que você quer? Essa é a sua vocação, esse é o seu chamado. Se esse é o chamado, se você tem certeza disso, Deus vai abrir todas as portas, todos os caminhos, vai lhe dar todos os dons, vai fazer com que a igreja veja isso, e no final de tudo você vai ser um presbítero, um diácono, um pastor, seja lá o que for. Contudo, o grande problema é que nós só estamos pensando que os dons da igreja se resumem em presbítero, diácono, pastor auxiliar, pastor titular, docente, mestre. A igreja, ela depende de muito mais coisas, de muitas coisas, de muitos dons, para que o corpo funcione. Então não é uma questão do que eu quero, não é uma questão do que eu quero. A questão é se Deus me chamou para isso, se Ele me colocou no corpo para isso. Então não é o que eu desejo, não é o que você deseja. A grande questão que Paulo está dizendo é, esteja contente com o que Deus lhe deu. É diácono, meu irmão, sirva, é glorioso. É presbítero, sirva, isso é glorioso. Mas não é presbítero, nem diácono, nem pastor, mas você tem um dom, uma virtude que Deus lhe deu e lhe colocou no corpo, sirva o corpo com essa virtude, e esteja contente, porque veja que coisa gloriosa, Deus lhe tirou do mundo, lhe deu um dom, lhe deu uma virtude para você servir o corpo do Filho dEle. Como é que alguém pode dizer assim, essa minha função é uma função basicazinha, não tem importante, não tem valor nenhum? Veja, Deus não faz nada sem sentido. Se Deus colocou alguém que humanamente, podemos dizer assim, a função dele não é tão significativa. Se Deus colocou você nessa função aparentemente significativa, Deus fez isso com propósito, porque sabia que você, nessa função insignificativa, você teria algo de importante a contribuir com o corpo. Então devemos entender isso. Deus não dá tiro no vento, Deus faz coisas com propósitos. Então você quer ser mais sábio do que Deus? Você quer dizer assim, Deus, você errou, porque eu queria ser presbítero e eu não sou, então o Senhor está errado. Então isso é blasfêmia, é murmuração, é descontentamento, você dizendo para Deus, eu não quero fazer o que o Senhor me colocou para fazer, eu quero fazer o que eu quero. Isso é pecado, é rebeldia contra Deus. Então você tem um dom, você tem uma virtude, sirva ao Senhor com essa virtude. Você é importante no corpo, no lugar em que Deus lhe colocou, não no lugar que você quer estar.
Isso é muito importante. Aí veja que Paulo segue, verso 21, ele diz: os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você, e a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Veja, ele personifica novamente as partes do corpo, mas observe que ele está analisando de cima para baixo, perceberam? Os olhos, né, não podem dizer às mãos, veja que ele diz aqui, e a cabeça não pode dizer aos pés. Veja, o movimento, a análise de Paulo é de cima para baixo, a cabeça falando aos pés, os olhos falando às mãos. Isso imprime uma ideia de superioridade, de alguém que se coloca num aspecto de superioridade, olhar de cima para baixo. O olho diz para as mãos que elas são desnecessárias. Lá em Corinto havia aqueles que olhavam de cima para baixo, achando superior aos outros. Eu falo em línguas, tu não fala não. Eu falo decante Micóvia, tu mal fala grego. Eu falo línguas. Eu sou superior a você. Se você quiser ser igual a mim, espiritual a mim, você tem que falar em línguas. Mas o pior, tu não fala em línguas não. Tu não tem necessidade no corpo. Tu és desnecessário. Tu não tem função nenhuma no corpo. Aí veja o que Paulo diz no verso 22. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos do corpo, verso 23, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Veja, irmãos, que interessante aqui, porque observe a fragilidade de muitos órgãos seus. É bem impressionante aqui o argumento de Paulo. Por exemplo, por que alguns dos seus órgãos estão protegidos pela caixa torácica? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque alguns órgãos de vocês estão protegidos pela caixa torácica. Porque, veja, eles são mais sensíveis do que outros. Eles não são visíveis, são mais sensíveis, mas ainda assim eles são tão importantes no corpo que o quê? Que eles são protegidos com uma caixa torácica. Deu para entender o que é que Paulo está argumentando? Veja, é bem verdade que ultimamente a gente ficou muito preocupado com os pulmões, né, por causa de Covid. Mas olha, quem fica aqui preocupado com o coração? Eu quero ver teu coração, meu irmão. Eu quero ver teu pâncreas. Não se preocupa, mas eles são tão importantes, para você ter ideia, um câncer de pâncreas, ele só se revela no estado terminal, em um órgãozinho lá atrás, né, e acaba com sua vida, mas ele é tão importante que tudo aqui está protegido por uma caixa, para que esses que não são visíveis, eles estejam protegidos. Veja como eles são importantes. Não são vistos, mas são importantes. Não é verdade? Se você acha que não é importante, remova o coração, por exemplo. Remova um pulmão. Você acha que não é importante, você tira ele. Mas eles são, né, não são visíveis, mas têm uma importância. Aí veja que Paulo continua no verso 23 dizendo: e os que nos parecem menos dignos no corpo, a esse também damos muito maior honra. Aí veja o 24, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Veja outro interessante exemplo de Paulo. O verbo aqui usado, em especial aqui, chama a atenção, é o verbo dar. Esse verbo, literalmente, no grego, significa colocar ao redor de alguém peças do vestuário. Ou seja, em outras palavras, o dar aqui significa vestir. O que Paulo está dizendo? Nós vestimos as partes menos honrosas do corpo mais cuidadosamente do que as partes mais nobres. Por exemplo, sapatos da moda escondem pés feios, tem uns pezinhos que são feinhos, mas você vê que o sapato ali, cobre, não fica bonitinho? Você não cobre ali? E um enchimento no ombro, né? Aqui não, aqui é natural, mas tem enchimento no ombro que a pessoa vai e quer ficar mais alta, né? Então veja, sapatos da moda, enchimento, né? Você bota o ombro ali para ficar como se fosse mais alto, né? Mas você veja que outros usam um certo tipo de roupa para esconder um estilo de corpo distorcido, né? Um corpo feioso. Então você veja que você está ali
sempre colocando, né, coisas para cuidadosamente, né, cobrir as partes menos honrosas. Agora, mais interessante, Paulo aqui está se referindo a algo bem específico, as partes íntimas do corpo. E nós expressamos com modéstia, né? Porque, veja, é indecente expor, não é não? Não é indecente expor a raras exceções, raras não, né? Há algumas em defesa do contrário. Mas, biblicamente, é indecente expor as partes íntimas, né? E veja, ela é tão indecente que você toma cuidado para proteger a forma como você se veste, né? Que esse é o princípio bíblico, né? Você se veste, a roupa que você coloca, para não ficar nada desenhado, para não ficar nada à mostra, para não ficar nada exposto. E isso eu estou falando de uma mentalidade crente, né? Óbvio. Tem algumas por aí que a gente sabe que ultrapassa os limites do vácuo. Então, veja, você esconde, você cobre. Aí, o que é que Paulo está querendo dizer? É importante? É importante para o seu corpo ou não? É. É ou não é? É, mas ela está ali, ninguém vê, mas ela é importante, tem uma função importantíssima no seu corpo, mas você cobre, ninguém vê, ninguém tem acesso, ninguém enxerga, você não expõe isso, é isso que Paulo está dizendo. Mas Paulo diz assim, mas existem outras partes que estão expostas que a gente às vezes não cuida tanto, como é o rosto, não é verdade? Não está 24 horas exposta? E às vezes a gente acorda com o olho cheio de remela, vai atender uma pessoa no portão, a gente não escova os dentes, fala com catinga de bafo para o outro e tal, e a gente não está tem tanta preocupação, embora esteja visível diante de todos. Então, o que podemos resumir? Nossa intimidade, embora não seja aparentemente tão útil, ainda assim cobrimos, preservamos, mas aquela que carece de cuidado maior, pois nos expõe diariamente, não cobrimos. Então, qual é o argumento de Paulo? Verso 24, a parte B até o 26, encerrando, veja. Ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Irmãos, dessa forma, o Senhor deixa claro que Ele combinou os membros do corpo, dando maior honra àqueles que não a têm, para que não haja divisão nenhuma no corpo, mas que os membros possam ter o mesmo cuidado uns para com os outros. Então, entendam, irmãos, Ele foi quem colocou o membro no lugar que hoje está. Isso quer dizer que o homem não tem poder algum para determinar a composição de seu próprio corpo. Jesus diz, por exemplo, você não pode nem mesmo tornar um fio de cabelo branco ou preto. Mateus 5,36. Deus tem a autoridade absoluta na composição do corpo humano, da mesma forma ele mistura os componentes individuais dentro da igreja, Paulo diz, para que os fracos, veja a coisa de Paulo, ele faz uma mistura nessa pluralidade, para que os fracos, em vez dos fortes, recebam atenção especial. Deu para entender o que Paulo colocou? Paulo diz, Deus é tão sábio que nessa estrutura, assim como o corpo, existem órgãos frágeis que nós cobrimos, que nós cuidamos, eles são muito importantes, embora não sejam visíveis. Deus, da mesma forma, fez um corpo na igreja, um corpo espiritual, e os menos importantes, aparentemente, os menos visíveis, são os mais importantes no corpo. Coisa interessante, não? Veja que a harmonia que Deus fez, coloca aquilo que aparentemente não tem validade, não tem importância, faz com que, assim, eles se tornem importantes dentro do corpo. Então, combinando as várias partes do corpo, Deus cria uma perfeita harmonia, uma harmonia muito perfeita. Os elementos mais fortes compensam pelos mais fracos, de forma que os últimos, os mais fracos,
recebem maior reconhecimento do que os primeiros. E com a combinação das muitas partes da igreja, Deus cria força e beleza. Então veja, a forma como Deus criou, aqueles que aparentemente não são importantes, são importantíssimos dentro do corpo, mesmo sem serem vistos. E eles são mais importantes dentro do funcionamento. Eles carregam uma proteção devido à sua grande importância dentro do corpo. Então, irmãos, dito isso, Paulo está chegando a um objetivo claro: dividir a igreja é pecado. Porque se todo mundo é importante, se aqueles que aparentemente não têm significado são importantíssimos, eu não posso dividir a igreja entre quem tem tal dom, quem tem tal virtude, como a igreja romana fazia, entre o clero e o baixo clero, os leigos, o povão. Aqui todo mundo é importante. Então, dentro da igreja, devemos entender que o corpo físico criado por Deus não pode criar uma divisão, nosso corpo não pode se dividir, ele não pode entrar em conflito. Um membro, não, pronto, eu estou com um problema nesse braço, eu não posso, esse braço não pode dizer, eu não preciso desse, porque a semana tem sido conduzida com este braço. Então, todos são importantes. Então, dentro da igreja, os membros podem causar uma separação, e a possibilidade de uma cisão, ela é real, se não for analisada essa questão da unidade. Por isso, Paulo afirma que dentro da igreja de Cristo, nenhuma divisão deve ocorrer. Paulo vem lutando pela unidade do corpo de Cristo, não só na congregação corintiana, mas em todos os episódios que Paulo pode tratar no relacionamento entre cristãos, judeus, membros de Jerusalém, os gentios e outras partes da missão de Paulo na qual ele escreveu. Então, irmãos, na verdade, cada membro da igreja precisa do outro para fazer a obra do Senhor efetivamente. A pessoa que recebeu o dom do ensino é muito requisitada para instruir crianças, jovens e adultos. O pregador, ele deve atender às necessidades espirituais de todos da igreja. As pessoas que têm as qualificações que as habilitam a governar a igreja nos vários ministérios dela são indispensáveis. E os diáconos que podem ministrar aos necessitados executam a tarefa essencial. Todas essas pessoas expressam uma sincera preocupação pelos membros da igreja. Por isso, irmãos, nunca ninguém deve ser negligenciado dentro da igreja. A preocupação de uns com os outros deve ser a marca registrada da comunidade cristã, porque todos são importantes na igreja. Todos são importantes na igreja. E a preocupação tem uma conotação muito positiva, caminhando para o final. Ela refere-se ao cuidado que Deus tem pelo seu povo e o cuidado de Deus. E o cuidado, na verdade, que Deus espera que os seus crentes demonstrem uns pelos outros. Paulo ecoa a segunda parte do decálogo: ama o teu próximo como a ti mesmo. E se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Se um seu membro está com um problema, todos os outros sentem. Se um membro é honrado, Paulo também diz, os outros também são honrados. E eu posso considerar, não só eu, mas muitos, que esse é um dos textos mais lindos do apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, porque descreve o efeito genuíno de um corpo que se revela pelos membros da igreja. Quando o amor prevalece, quando o que é verdadeiramente expressado a respeito dos dons, quando o corpo funciona corretamente, nós temos um cuidado sobre cada membro. Quando o amor prevalece, esse amor ao próximo, guiado pelo corpo, vemos uma igreja como um corpo físico e vivo, um dedo do pé que deu uma topada. Se você analisar bem,
impede de caminhar e afeta o corpo inteiro. Encher o estômago com comida deliciosa satisfaz todas as partes do corpo, mas a dor de uma úlcera estomacal tem o efeito oposto também sobre todo o corpo. Então, quando um membro da congregação chora a morte de um ente querido, todo o corpo sente. Quando um membro sofre um impacto, adoece, todo o corpo sente. Mas também quando um membro é reconhecido na cidade, todo o corpo também glorifica a Deus. Quando um membro recebe algo de muito importante, todo o membro exalta a Deus, porque todo membro recebe junto com ele. Então, meus irmãos, automaticamente choramos com os que choram, nos alegramos com os que se alegram. Com isso, quem aqui pode se sentir inferior? Quem aqui é inferior? Quem aqui pode se julgar superior? Quem aqui é superior? Quem aqui é maior do que alguém? Todos nós precisamos uns dos outros, irmãos, porque somos um corpo. Cada um aqui é importante dentro dessa realidade. Não há ninguém melhor do que o outro. Pelo contrário, unidos, devemos fazer com que o corpo cresça, amadureça. E se caso um membro adoecer, nós vamos chorar com ele. Nós vamos também nos alegrar com ele quando ele se alegrar. Então, se alguém quiser aparecer, é só pintar a cara de palhaço e subir num poste. Porque na igreja não é lugar de aparecer. Aqui todo mundo aparece, pois todo mundo é importante. Por exemplo, eu sou o docente da igreja, mas eu preciso dos presbíteros, eu preciso dos diáconos, eu preciso das professoras do departamento infantil, eu preciso dos músicos, eu preciso de cada irmã, de cada irmão, eu preciso de todos. E também você precisa de mim, você precisa de todos. Ou não somos um corpo? Não somos um corpo? Por que a gente se divide tanto? Por que tanta picuinha? Às vezes eu me pergunto, sabe? Conversando essa semana lá em casa com alguém, eu disse, 90% dos problemas que chegam no gabinete pastoral é a confusão de irmão com irmão. Se tivesse conversado 5 minutos, teriam resolvido. Teriam resolvido, tratado o problema, teriam acabado com isso. Mas você percebe como uma divisão na igreja por causa de fofoca, por causa de disse-me-disse, porque fulano não me entendeu, porque fulano não me entendeu, porque fulano disse uma coisa, porque fulano disse outra, porque ela disse com tal intenção, e ela mesmo não sabe se ela disse, mas ela afirma, ela disse... Você percebe isso? Aí a gente olha, é um corpo mesmo, isso é um corpo. A pessoa, o fígado, olhando para o baço e dizendo assim, eu não vou mais mandar as proteínas para você não. O pulmão dizendo, não respiro mais hoje. Quem quiser que se dane, que eu não respiro mais hoje. O coração dizendo, vou parar, viu? Pastor, pode ficar deitado, que hoje eu paro. Ninguém funciona, sangue não vai mais para lugar nenhum. Imagina um membro seu dizendo, hoje você não pega nada. Hoje você não pega nada. Mas meus irmãos, eu tenho que tomar o remédio, meta a boca no remédio. Aí a boca diz, também não vou abrir não. Se a mão não abrir, eu também não. Você percebe, irmãos? Como isso funciona dentro da igreja? É um corpo, somos membros de um corpo. O seu irmão é importante? Irmãos, vamos ter divergências. Na Escritura, Paulo teve com seus companheiros também. Temos posições diferentes em termos de opiniões. Isso pode acontecer. Agora, a unidade do corpo está acima de qualquer divergência entre nós. Então, irmãos, você precisa de mim, eu preciso de vocês precisam um dos outros. Somos um corpo e isso deveria pesar sobre nós. Logicamente, ninguém aqui deve ser desprezado. Cada irmão, cada irmã, por mais que o seu trabalho não esteja em evidência, esteja oculto, mas ainda assim é importante para o corpo. Como falamos, você não é mais sábio do que Cristo. Se Cristo salvou e colocou você no corpo, é porque Ele tem uma função importante para você. Por isso, cada um deve cuidar do seu irmão. Essa é uma tarefa
não somente da liderança, mas de todos. Deixa eu fazer uma pergunta sobre esse aspecto do corpo, as implicações. Novamente digo, caminhando para o final, não acreditem nisso. Você tem notado alguns que estão ausentes? Você tem notado? Você tem notado isso? Você tem percebido que tem gente que é membro daqui, membro da igreja, e que se diz membro do corpo de Cristo, que Paulo diz que tem uma função e um dom, que ele nunca veio no culto pela manhã nem na escola dominical? Já percebeu isso? Você já percebeu? Não? Alguém que está negligenciando o serviço dele no corpo? Bom, o que é que Paulo está dizendo? A função não é só minha não, é sua, procurar, cobrar, porque eles têm uma função dentro do corpo. Vocês não devem deixar batido o que falta no domingo de manhã não, porque isso acaba no quarto mandamento. Quem não veio de manhã, procure saber por que não veio. Isso eu vou deixar para o pastor. Então você não entende o que é um corpo, porque você é membro desse corpo. Então, isso é muito importante. Por outro lado, considere que alguns não fazem falta ao corpo, percebe? Tem membros aqui na igreja, se forem embora, não vão fazer falta, sabia disso? Não é triste isso? Às vezes a gente diz assim, estamos excluindo o irmão fulano de tal. Quem é? Quem é essa irmã? Não fazem falta, você percebe? Quando a gente exclui, é por quê? Por que será? São de fato do corpo. Já pensou, você acorda de manhã, não sei para quê, está doendo, eu estou com uma crise danada aqui, pega a faca ali, minha filha, pô! Você joga o membro fora e a vida segue normal. Como é que funciona isso? Você vai sentir, não vai? Você não vai sentir? Pergunte quem não tem uma perna, pergunte quem não tem duas, pergunte quem não tem um braço, pergunte quem não tem um dedo, o quanto faz falta. Mas aqui no corpo tem gente que vai embora e não faz falta. Como funciona isso? Tem gente que é tirado do rol de membro da igreja e não faz falta. Então tem alguma coisa errada, né? Porque se alguém é excluído da igreja e não faz falta, parece que nunca foram da igreja, não é? Nunca funcionaram no corpo. Porque tem alguns que pensam que funcionam dando dízimo. Aí eu não sou doido por dinheiro, eu gosto de dinheiro, mas doido não. Aí ele pensa que era importante que é dizimo. Não, isso não é uma obrigação, a função é outra, dentro do corpo. Então entendam, irmãos, se não faz falta, são regenerados de fato, isso não é alarmante? Se eu te excluir da igreja, junto com o conselho, você vai fazer falta? Você faz falta? No serviço à igreja? Será que faz falta? Você já parou para pensar nisso? Vamos sentir muita falta, pastor, daquela irmã. As fofocas dela, às vezes esquentavam, o nosso ambiente estava tão calmo. Vamos sentir falta daquele irmão. Eles contavam as piadinhas sobre Deus, a gente ria muito. Não, pastor, vamos sentir falta. Que pena, aquele irmão faleceu, né? Aquele irmão era tão trabalhador, servia a igreja, era um homem disponível. Aquela mulher, pastor, disponível, crente. A gente poderia fazer qualquer coisa, a gente contava com ela, a gente contava com ele, a gente sempre, não é assim? Aí você percebe, no dia de confraternização, de comunhão, aí diz assim, prepare, traga uma coisa, acabou-se o mundo. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não posso ir no mercadinho comprar como é que se diz, uma polpa, eu vou fazer um kisuke mesmo, bota uma suquinha ali e tal, eu não tenho condições de ir no mercado, vou levar. Você percebe, irmãos? Percebe? Então, como pode ser alguém normal, alguém ser cortado da igreja e ainda fazer falta, e ainda não fazer falta do corpo? Finalize, irmãos. Enfim, precisamos pensar em algo muito maior. A maior honra que temos é saber que nenhum aqui merecia nada, mesmo assim foi salvo, regenerado,
para servir ao corpo. Logicamente, a glória é do Salvador, não nossa. E Ele não me colocou para dividir o corpo, ou me achar superior ao outro, mas crescer como corpo. Não posso dividir o corpo que graciosamente o Senhor me colocou. Isso é ir contra a graça. E essa graça, ela não nos olhou de cima para baixo, mas ela simplesmente nos amou. Ela desceu, ela se fez carne, se humilhou, foi como um de nós para nos dar graça. Se Cristo tivesse olhado para nós, considerando quem Ele é, de cima para baixo, ninguém aqui teria sido salvo. Que Deus nos abençoe. Amém. Graças te damos, Senhor. Obrigado, Deus, pelo teu favor sobre nós. Nos conduz com as tuas palavras, Senhor, com o teu favor, em nome de Cristo. Amém. Passar a palavra ao pastor Arlindo para